Shalom Ubraha. Continuação da Mishnah 2, do capítulo 2, Pirkei Avot, 5.782. Agora nós lemos: todos os que se esforçam pela comunidade, façam-no por amor ao Eterno. Assim o mérito dos seus antepassados os amparará e sua justiça permanece para sempre. Aqui nós temos algo que é citado na escritura cristã, né? Aquele que recebeu, teve muito e dividiu, e a sua justiça permanece para sempre. E é exatamente isso que estava sendo citado. Ou seja, quando você trabalha para a comunidade, você trabalha em ajudar a comunidade. Se você tem condição de fazer muita tzedakah, de ajudar a ensinar as pessoas, não só, vamos falar, distribuir dinheiro, ou dar, como é o caso da nossa associação, a Hesed, que a gente distribui cestas básicas, mas também de ensinar, ou seja, tudo que você recebe, você ensina em face cidadãos atuantes, gente verdadeira, gente com maturidade. Não adianta a gente dar só o alimento. Nós temos que dar o alimento para fortalecer o corpo, mas também instruir para que essa pessoa se torne independente, não seja uma eterna dependente de tzedakah. Então a ajuda à comunidade, dividir para a comunidade, vai fazer com que a sua justiça permaneça para sempre. Então, vamos falar que o ministério mais importante dentro do judaísmo sacerdotal, em relação de homem para homem, era a intercessão. Sabe, não era o louvor, não eram as avodot, mas a intercessão, ou seja, que o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, fazia por todo o povo e era escutado. Ou seja, toda o Mishkan, né, ou seja, toda a estrutura da religião judaica foi criada para que o homem se relacionasse com Deus. Então, tudo que é feito, aí nós vamos lá na escritura cristã, onde Yeshua fala, né, o Shabat foi criado por causa do homem, não o homem por causa do Shabat. Isso é óbvio. Tudo que Deus criou, ou seja, de estrutura, foi para nós. Ele criou todo o mundo, todo o universo, para que a gente trabalhasse ele. Ou seja, o que é trabalhar algo? Fazer aquilo crescer. Cultivar, foi colocado na terra para poder cultivar a terra. Então, o que você cultiva na terra? As plantas para que cresçam e dê frutos, e dê mais plantas que deem fruto, que esse fala. Né? Árvores com fruto, como o Senhor nos falou. Então nós somos parceiros de Deus. Deus criou o mundo para que a gente desenvolvesse esse mundo, fizesse esse mundo crescer. E é isso que a humanidade tem tentado fazer, embora ache que esteja fazendo uma coisa independente, né? Mas nada é feito sem Deus. Não existe nada sem Ele, porque Ele é tudo. Ele está em tudo. Né? Como nós já falamos, este mundo, esse nível que nós habitamos, é o nível em que Deus está mais oculto, é o nível da ação, mas Ele está aqui, e tudo é pedaço dele, porque nós somos parte dele. A sua alma, a sua Neshama, vem direta dele, o seu espírito, o sopro que ele lançou em você e fez com que a Neshama se tornasse alma vivente, né? Nefesh Hayah, né? Que são as duas partes da alma que estão próximas, que estão em volta da Neshama. Ou seja, você faz parte de Deus, você foi feito pouca coisa menor do que Ele. Aqui está falando na Torá que nós fomos feitos B'Tselem Elohim, ou seja, a imagem de Deus. Mas nós temos que entender que Elohim é o nome de Deus na natureza, ou seja, o nome oculto de Deus nessa estrutura de mundo que nós vivemos. Você vai ver lá que Enoque andou com Elohim. Você vai lá que Noé andou com Elohim. Agora Abraão andou com Adonai. Então, quando ele fala que o homem foi feito B'Tselem Elohim, ou seja, a face de Deus oculta neste mundo, para que o homem refletisse essa face no mundo. O nosso corpo, a nossa face, a nossa semelhança é do Deus oculto neste mundo. Algo que nunca vi ninguém falar, mas é só você estudar um pouquinho, buscar esse entendimento que você vai encontrar. Agora, Avram,
ele estava acima desse mundo. Abraão é chamado para contar as estrelas. É algo muito mais elevado do que nós pensamos. Sabe, por isso ele andava com Adonai, ou seja, a expressão do tetragrama do nome mais elevado de Deus. Então, o que é possível do homem alcançar. Ele é a referência que nós temos. Então, quando nós dividimos com a comunidade aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente ganha, nós estamos fazendo a imagem Betzelem Elohim aparecer em nossas vidas, mas nós devemos buscar a imagem do Deus Altíssimo, ou seja, aquilo que é mais elevado ainda. Então isso é um trabalho das nossas almas, de poder levar esse mundo a um nível superior, um nível mais alto que nós vivemos, e trazer os níveis superiores para esse, para que a gente volte à face do homem original. Por isso que o homem e a mulher se casam para se tornar uma só carne, sabe, a face do Adão original. Então, se nós levamos em consideração o livro de Cantares, onde é Deus falando com Israel, né? Me desculpem os cristãos, esse entendimento que é Deus com a igreja está totalmente errado. Isso não é a igreja, é a humanidade, ou seja, a humanidade que aí Paulo fala, aí, se eu não me engano, na carta dos Coríntios, né? Que é aquele que é enxertado na oliveira, né? Recebe dessa seiva. Então está falando do Israel espiritual, não só do Israel natural. Quando nós nos unimos, ou seja, como nós compartilhamos com a comunidade, né, a Keilah, juntamos tudo isso, nós estamos como que unindo com Deus, um casamento espiritual com o Senhor. Quando nós ajudamos um outro, nós impedimos que nosso irmão caia, como nós ajudamos o irmão que precisa de empréstimo, como nós precisamos ensinar alguém a trabalhar, a fazer o que tem que fazer, como nós abrigamos na nossa casa aquele que tem necessidade, como nós distribuímos alimentos. Então eu peço que você medite sobre isso, sabe, porque você precisa ter um trabalho a mais do que ter a Torá, para que você possa gerar renda e ter bastante renda para poder distribuir e ajudar aquele que precisa, que não chegou num nível alto ainda. Que o Eterno te abençoe ricamente e tenha paz nesse dia. Shalom Brachá Meod.